Nancy DeMoss Wogmuth pergunta: as suas ações estão alinhadas com suas crenças? E o que acontece se dizemos que acreditamos em Deus, que Ele é todo-poderoso, onisciente, gracioso, misericordioso, mas vivemos como se não houvesse Deus? Somos ateias na prática. A resposta para a maioria de nós não é obter uma nova visão, uma nova chave para a vida, mas sim exercer fé no que já sabemos. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogmuth, coautora de Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Parece que muitas pessoas estão andando por aí exaustas o tempo todo. Talvez você esteja se sentindo assim agora. Hoje, Nancy vai te mostrar como desfrutar de força e energia renovadas. Ela está continuando a série Eis aí está o seu Deus, baseada no capítulo 40 de Isaías. Tem sido tão encorajador para mim ouvir os testemunhos de como Deus tem usado este capítulo na vida de outras pessoas durante esta série. E eu espero que seja um capítulo ao qual você voltará repetidamente, e não apenas ao capítulo, mas à mensagem deste capítulo. Eis aí o seu Deus. Estamos chegando aos versos finais do capítulo 40 de Isaías, e hoje começamos com o versículo 25, onde Deus diz: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Agora, o santo, esse é o separado, o único, aquele que é único, que é diferente, que é infinitamente distinto de todas nós que não somos santas. Ele diz: eu sou tão santo. E, como vimos no resto dessa passagem, eu sou tão grande, eu sou tão poderoso, eu sei tanto. Vimos a sabedoria e o poder de Deus, e Deus diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu seja igual a Ele? Eu não sou como ninguém que vocês conhecem, eu sou muito maior, muito mais eterno, e tudo e todos não podem ser comparados a mim. No versículo 26, Isaías contempla uma noite escura, quando as estrelas estão cobrindo o céu. Ele diz aos israelitas que estão enfrentando o cativeiro, ou que estão enfrentando o exército babilônico que está vindo contra eles, e estão enfrentando todo tipo de aflição e dificuldades, ele diz: levantem os olhos para o alto e vejam, olhem para cima. O problema é, não olhamos para cima com a frequência suficiente. Não olhamos para cima o tempo suficiente. Continuamos olhando para baixo, para nós mesmas e para as nossas circunstâncias. Ele já nos disse para contemplar a Deus. Ele diz: se vocês precisam de ajuda para contemplar a Deus, olhem para o céu noturno. Nesta noite, com o céu limpo, sem luzes da cidade que nos impedem de ver a luz das estrelas, olhem para cima e vejam quem criou tudo isso. Essas estrelas que vocês veem, o esplendor do céu noturno, quem vocês acham que fez tudo isso? Bem, foi Deus. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías está apenas usando o mundo natural para nos apontar para a grandeza de Deus, o Criador. Os babilônios, que seriam o próximo poder mundial dominante, praticavam a astrologia. Eles adoravam as estrelas, procuravam nas estrelas mensagens, procuravam nas estrelas sabedoria. Mas Isaías está dizendo: não adorem as estrelas, não olhem para elas em busca de sabedoria. Elas apontam para o Criador e nos fazem olhar para Ele em busca de entendimento e sabedoria. Ele diz: Deus é o Criador. Ele sabe quantas estrelas há. Ele traz o seu exército por número. Ele as chamou todas pelo nome. Ele nomeou cada uma delas.
Para que você não pense que essa é uma tarefa fácil, me disseram que há pelo menos 100 bilhões de estrelas só em nossa galáxia. 100 bilhões de estrelas. Eu li que pode haver até 500 bilhões de outras galáxias, cada uma com seus próprios bilhões de estrelas, e Deus contou todas elas. Deus as envia para a noite, Ele sabe quantas há, e Ele nomeou cada uma dessas estrelas. Todos os cientistas da Terra nunca poderiam contar ou nomear todas as estrelas, mas Deus fez isso. Em julho de 2003, astrônomos anunciaram que há aproximadamente 70 sextilhões de estrelas no universo. Isso é um 7 com 22 zeros. Eu não sei como eles sabem, e na verdade eles realmente não sabem. Mas com base na pesquisa que conseguiram fazer, o relatório foi: realmente não sabemos, mas com base no que conseguimos estudar até agora, é isso que pensamos que há. Deus sabe quantas estrelas há. Nenhuma delas está faltando. A ênfase nesta passagem está na força, no poder e na grandeza de Deus que criou as estrelas, as ordenou, as numerou, as nomeou e as sustenta no céu à noite. A conclusão a que chegamos é: se Deus pode fazer tudo isso, você acha que Ele pode lidar com os inúmeros problemas que existem na sua vida? E você diz: eu tenho muitos problemas na minha vida. Quantos você tem? Com quantas coisas você está preocupada? 10? E você diz: não, tem muito mais do que isso. 20? 50? Você tem 300 preocupações na sua vida agora? Eu sei que você tem pelo menos tantas quanto membros da sua família, seu trabalho e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você diz: eu tenho um monte de problemas na minha vida, coisas com as quais me preocupar, coisas para me preocupar. Se Deus pode contar e nomear as 70 sextilhões de estrelas no universo, Ele pode ordená-las, Ele pode mantê-las todas funcionando, Ele pode mantê-las todas sustentadas. Você acha que Deus não pode gerenciar quantos problemas e questões você tem na sua vida? Você acha que Deus pode cuidar dos seus filhos? Aí você diz: eu tenho muitos filhos. Deus tem muitas estrelas. Ele pode gerenciar todas. Ele as conhece. Ele conhece o seu nome, não apenas o nome das estrelas. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua situação. Ele conhece as suas preocupações. Ele conhece as suas aflições. Ele é Deus. Ele é capaz de lidar com os seus problemas. E no versículo 27 lemos: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Os filhos de Israel estavam no exílio quando isso se cumpriu, e eles pensaram que Deus os havia esquecido, que Ele não sabia pelo que estavam passando. Falaram contra Deus, reclamaram. Essa palavra, por que você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, em algumas traduções por que vocês reclamam? É um tempo verbal que sugere que eles não fazem isso apenas uma vez, mas é uma ação persistente, contínua. Este é um padrão que eles desenvolveram em suas vidas de preocupação, de ansiedade, de preocupação de que Deus não sabe o que está acontecendo. É um padrão na escolha deles. Eles se sentem abandonados. Sentem como se, de algum modo, Deus os tivesse esquecido ou falhado em fazer o que é certo e dizem: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Essa palavra despercebido significa passar por cima ou passar ao largo. É a imagem de alguém que passa ao seu lado sem perceber que você está ali, alheio à sua necessidade. É como estar com o carro quebrado na estrada e ver carro após carro, após carro, após carro passar e ignorar você e o seu problema. Isso é o que Israel estava dizendo sobre Deus.
Deus está apenas passando de largo. Ele não está prestando atenção, Ele não está parando e fazendo nada sobre o nosso problema. O meu caminho está escondido do Senhor e o meu direito é despercebido pelo meu Deus. E eles reclamam, falam contra o Senhor, desenvolvem esse padrão de ansiedade. E eu quero dizer a vocês, mulheres, e sei disso pela minha própria vida, se você não se treinar, se não se disciplinar para contemplar o seu Deus em meio às circunstâncias da sua vida, você se tornará uma pessoa frustrada, ressentida, temerosa, exigente. Você vai acabar acusando a Deus, amargurada com Deus. Você diz: eu não estou amargurada com Deus. Mas você vai acabar lá, se você não aprender a contemplar o seu Deus nas suas circunstâncias de vida, e vai dar ao mundo uma impressão errada de Deus. O mundo vai olhar para a sua atitude ou a sua resposta às suas circunstâncias e vai concluir que Deus, o Deus que você diz que adora, não pode ser confiado. Eu vou te dizer que isso é o que parte meu coração às vezes, quando eu penso sobre as minhas próprias respostas à pressão e aos problemas. Eu acho que é uma coisa não confiar em Deus, mas para as pessoas ao meu redor me verem preocupada, ansiosa ou temerosa, eu percebo que eles podem ter uma imagem errada de Deus por causa da minha resposta à pressão e aos problemas. O trabalho de cada uma de nós, como disse John Wesley, é dar ao mundo a impressão certa de quem Deus é. A maneira como respondemos às nossas circunstâncias, se contemplarmos nosso Deus, não apenas seremos fortalecidas, mas seremos uma fonte de graça, força e coragem para os outros. O problema com aqueles israelitas naquele tempo era que eles haviam esquecido quem Deus era. Esqueceram o que Ele era. Eles precisavam ser lembrados e Isaías está dizendo: como Deus poderia se esquecer de você? Ele conhece todas as estrelas. Ele sabe, cada vez que um pequeno pardal morre, os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Como Deus poderia se esquecer? Ele diz no versículo 28, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. O que Isaías está dizendo aos israelitas e o que Deus está dizendo a nós por meio dessa passagem? Aprenda a aconselhar o seu coração de acordo com a verdade. Lembre-se do que você sabe ser verdade. Precisamos nos lembrar umas às outras do que sabemos ser verdade. Isso é o que Isaías está dizendo a essas pessoas que dizem: Deus se esqueceu, Deus não percebeu a minha causa. E aí Isaías diz: você não sabe? Lembre-se, o Senhor é o Deus eterno. Volte para o que você sabe ser verdade. Alguns de nós somos doutoras em teologia. Mas de que adianta isso no nosso dia a dia, se ficamos ansiosas ou preocupadas? E se dizemos que acreditamos que Deus é todo-poderoso, onisciente, gracioso e misericordioso, mas vivemos como se não houvesse Deus? Somos ateias, práticas. A resposta para a maioria de nós não é obter algum novo insight, alguma nova chave para a vida, mas é exercer fé no que já sabemos. E o que sabemos? O Senhor é o Deus eterno. Isso significa que Ele não tem começo nem fim. Ele estava aqui antes de você estar aqui. Ele estava aqui antes de seus problemas chegarem. E Ele vai durar mais do que você e os seus problemas. Ele é o Deus eterno. Eu sei que eu fico um pouco intensa quando falo sobre isso, mas a razão é que eu sei que eu preciso pregar para o meu próprio coração. À medida que me torno medrosa, ansiosa ou preocupada, preciso voltar ao que sei que é verdade. Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa nem se fatiga. O que isso significa na prática? Não há limites para a capacidade dele suportar pressão.
Deus não tem limitações, Deus não tem fraquezas, Deus nunca se esgota, Deus nunca fica fatigado. Nada jamais o estressa ou sobrecarrega. Deus tem um suprimento ilimitado e uma fonte de poder. Agora mantenha isso em mente, porque veremos o contraste aqui, o fato de que nós, sim, desfalecemos e nos cansamos. O versículo 29 diz: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vimos que Deus nunca fica sem energia, Ele nunca desfalece, Ele nunca se cansa. Não conseguimos nem imaginar isso com nossas mentes humanas. Eu preciso de uma soneca na maior parte dos dias para conseguir passar por um longo dia. Eu me canso, eu desmaio. Fisicamente, eu fico exausta e você também. Precisamos de reposição. Mas Deus nunca precisa se recuperar, Ele nunca se esgota. Pelo contrário, Ele dá poder, Ele dá força. Ele está sempre derramando tudo isso sobre o seu povo. Ele é um Deus generoso, não é? Ele nos dá força. E quando Ele dá força, Ele não fica mais fraco por isso. Nós nos esgotamos. Você se esgota com seus filhos, com seu marido ou no trabalho. Você chega em casa no final de um longo dia, exausta. Você se deu por inteiro. Mas quando Deus se dá, Ele não se diminui nem um pouco. Ele dá poder ao cansado, Ele dá força àquele que não tem força. O que é essa força que Ele dá? O que é esse poder? É a vida sobrenatural de Cristo que vive em nós. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida. É Cristo vivo e trabalhando em mim. Isso é o que nos dá poder e força. Lemos sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12, onde Deus disse ao apóstolo Paulo que estava atormentado por uma fraqueza ou limitação física. Deus disse a Paulo quando ele pediu: Senhor, pode tirar esse espinho de mim? E Deus disse: Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu te darei a minha graça. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois, Paulo diz, mais me gloriarei nas fraquezas. Gloriar-se nas suas fraquezas, Paulo? Fazer um grande alarde sobre as suas limitações? Sim. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridas, vocês nunca conhecerão o poder de Deus até chegarem ao fim de suas próprias forças. Mães, algumas de vocês têm muitos filhos, outras estão educando seus filhos em casa, algumas têm um trabalho que exige muito. Há coisas que drenam a sua vida, algumas que estão cuidando de pais idosos. Vocês estão fisicamente exaustas, fisicamente esgotadas. Às vezes estão esgotadas, mas vocês nunca conhecerão o poder de Cristo em sua plenitude, na sua vida, até chegarem ao fim da sua própria força. Às vezes eu me vejo no meio de uma experiência ministerial, como em uma conferência Aviva Nossos Corações durante o final de semana, e eu estou falando, dando conselhos e orientações. Às vezes, no meio de uma sessão de gravação, eu penso, eu não posso continuar mais, eu não consigo seguir em frente. Esse é um dos pontos mais importantes em que posso chegar, reconhecer isso, porque então eu clamo a Deus e digo, Senhor, eu sou fraca, mas Tu és forte. O Senhor pode manifestar a Tua força em mim? Me darei a Tua força para suprir a minha fraqueza? É exatamente isso que Deus faz. Ele diz que somos fracos, até os jovens e os moços. Algumas de nós não somos mais tão jovens, estamos sentindo nossas limitações físicas e olhamos para esses jovens e pensamos,
Como é que eles conseguem? Esses pequenos, eles correm, ficamos esgotadas só de ver. E pensamos, como é que eles têm toda essa energia? E Deus diz que eles têm um limite para a sua energia. Eles caem na cama à noite exaustos. Ouçam, os homens e jovens mais fortes são fracos, frágeis e limitados. Atletas olímpicos se esgotam em algum momento, mas compare com o Eterno. Ele nunca se cansa, ele nunca fica fraco, ele nunca fica sem energia. Então, o que devemos fazer? No versículo 31, Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor. Esta não é uma espera passiva, como esperar o verão chegar ou esperar seus filhos crescerem. É uma espera ativa. A palavra significa aderir, permanecer, ansiar por Deus. É o pensamento que você lê em Salmo 130. Aguardo o Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Algumas de vocês já trabalharam até tarde da noite ou ficaram acordadas com um filho doente durante a noite e pensaram: ah, como eu queria que amanhã chegasse, como eu queria que fosse de manhã. E você tenta manter os seus olhos abertos, você está esperando amanhã. É assim que as nossas almas precisam esperar pelo Senhor, com anseio, com expectativa, agarrando-se a Ele. Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Qual é o oposto disso? Confiar em nós mesmas, autossuficiência. Eu consigo lidar com os meus problemas, eu vou vencer através do meu próprio esforço, eu só preciso acelerar a marcha. Ouçam, vocês vão ficar sem energia, vão se esgotar. E é aí que precisam aprender a esperar no Senhor. Isso significa colocar toda a sua confiança nele, esperar nele, confiar nele. O que acontece quando você espera no Senhor? Ele renovará as suas forças. Ele te dará forças para as suas provações. Ele te dará forças para o seu cansaço. Ele te dará forças para a sua fraqueza. Essa palavra renovar não significa que ele apenas aumente a sua adrenalina para você continuar. É uma palavra poderosa que significa trocar. Ele te dá a sua força em troca da sua fraqueza. Não é que de repente você se torna forte, é que Deus se torna forte em você. Ele te dá a sua força. É como tirar uma roupa velha e colocar uma nova, não apenas te dando uma segunda onda de energia, mas dando a sua força para a sua fraqueza. E o que acontecerá quando você esperar no Senhor e Ele renovar as suas forças? Você subirá. Essa palavra é ascender, subir. Ela é usada às vezes para se referir a ir de um ponto alto para outro ainda mais alto. Subir com asas como águias. A imagem aqui é de ser capaz de voar acima das tempestades. As águias são, na verdade, carregadas a altitudes mais altas pelas tempestades, para elevações mais altas. Quanto mais forte o vento, mais feroz a tempestade, as águias deixam essa tempestade passar por baixo de suas asas e permitem que ela as levante para uma elevação mais alta. Você vê muitos pássaros que voam batendo suas asas. As águias não batem as suas asas, elas voam acima das tempestades. Que imagem do que nossas vidas são quando confiamos em Cristo e na sua força. Somos permitidas a voar acima das tempestades. Isso não significa que não experimentamos tempestades, decepções, provas, tristezas, dores, os longos e difíceis dias que parecem que nunca vão acabar. Vocês, mães, sabem que a vida cotidiana pode ser uma tempestade.
As águias deixam as tempestades ajudarem elas a subir mais alto, acima das intempéries ou tormentas da vida. Pela graça de Deus e pelo poder do seu Espírito em nós, Ele nos fará voar acima das tempestades também. Uma coisa é voar acima das adversidades, outra coisa é continuar enfrentando o curso da vida difícil, dia após dia. Isaías tem uma palavra sobre isso também. Ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É preciso força para continuar, força para ser fiel, força para continuar dia após dia fazendo a mesma coisa, cumprindo suas responsabilidades em sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Continuar quando você está desanimada, continuar quando parece que ninguém valoriza o que você faz, continuar quando você diz: eu simplesmente não tenho mais forças para ser a cuidadora dessa pessoa na minha vida. As Escrituras dizem que Deus te dará a força. É sobrenatural. Ele te dará a sua força sobrenatural para se levantar acima da tempestade, para continuar correndo, para continuar andando sem desmaiar ou se cansar. Você quer ser capaz de ascender acima das pequenas coisas da vida cotidiana, acima da sua carne, acima das coisas que te puxam para baixo, acima das tempestades que ameaçam a sua vida? Você quer se levantar com as asas de uma águia? Quer ir para elevações mais altas, mais perto do coração de Deus? Você quer correr e não se cansar? Você quer andar e não desmaiar? Vá para Isaías 40. Aprenda a esperar no Senhor. E no meio de toda a tempestade, de todas as circunstâncias, de todas as provações da vida, não importa o quão grande possa parecer, aprenda a contemplar o seu Deus. Fixe seus olhos nele, coloque sua fé nele, coloque seu coração nele, coloque sua confiança nele, descanse nele, espere pacientemente por ele, faça dele sua principal preocupação, faça dele o seu foco, habite no seu nome, habite no seu caráter, habite no seu poder, habite na sua grandeza. Tenha a perspectiva de Deus sobre a vida aqui, nessa terra caída. Perceba que Ele é o Criador, Ele é o Deus eterno. Ele nunca se cansa, Ele nunca fica cansado. E à medida que você contempla o seu Deus e espera nele, Ele te fortalecerá. Eu vi isso acontecer repetidamente na minha própria vida. Muitas vezes, quando senti que não tinha mais forças para continuar, clamei ao Senhor: eu não consigo seguir adiante. E Deus disse: deixe-me te dar a minha força. À medida que espero no Senhor, ao contemplá-lo, Ele se torna a minha vida, Ele se torna a minha força. Sobrenaturalmente sou dada o poder de me levantar, de subir com asas como águias, de correr e não me cansar, de andar e não desmaiar. Contemple o seu Deus, espere pelo Senhor. Você nunca será decepcionada. Nancy DeMoss Wolgemuth tem nos apontado para uma esperança sólida na grandeza de Deus. Não é reconfortante saber que Deus nunca fica estressado ou cansado? Essa mensagem encerra a série Eis aí está o seu Deus. Se você perdeu algum dos dias de ensino desta semana, pode ouvi-los em avivanossoscorações.com. Conseguimos trazer esses ensinamentos sólidos e cheios de verdade graças ao apoio gracioso de ouvintes como você. Somos muito gratas pela provisão do Senhor ano após ano. Nos próximos 2 dias vamos falar sobre um tópico super importante: jejum. Você tem o hábito de jejuar? Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O
Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e à abundância em Cristo.